conhecida como a área da quarta corda de Johann Sebastian Bach. O segundo número é um clássico também, mas da música popular brasileira, Carinhoso, de Pixinguinha.
E, encerrando essa pequena apresentação, outro clássico da música popular brasileira, que é Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Padre Anderson, senhora agora. Muito obrigado, Gastão, maravilha, muito bom, o nosso aluno de música também, fantástico, sempre trazendo essa beleza, maravilha aqui para o nosso curso. Nós agradecemos muito. Vamos passar ali, então, para começar, então, a nossa palestra. Então, novamente, bom dia a todos. Vamos para o nosso segundo dia da nossa semana do CTH. Vamos ter agora a palestra com o nosso querido professor Dr. Antônio de Pádua Andrade dos Santos. A palestra com o seguinte título: Educar para a Liberdade, um caminho de promoção do amor e da sabedoria no mundo digital. Lembrando o tema da nossa semana do CTH, que é educação entre a tecnologia e a sabedoria. Ontem nós já tivemos a nossa abertura com a nossa Santa Missa, depois a palestra inicial sobre o tema da sabedoria de Salomão. Fala com sabedoria, ensina com amor, relação entre educação e tecnologia. Foi a primeira palestra ontem, feita pelo professor Dr. Rafael Cerqueira. E hoje, então, teremos o Padre Antônio de Pádua dos Santos. Padre Antônio, então, de Pádua dos Santos, ele é mestre e doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Università della Santa Croce, em Roma, concluiu o doutorado em 2020, tivemos a alegria de estudarmos juntos lá na mesma universidade, mesma época, fizemos algumas matérias juntos de Teologia Moral. Depois, também, ele tem graduação em Filosofia e Teologia pelo Seminário de Campos, e agora está
sendo aluno aqui na Universidade Católica de Petrópolis, graduado em Psicologia e também está fazendo a graduação em Letras na UF do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo então está fazendo essas outras 2 graduações, né? Assim ele vai ficar com 4 graduações, um mestrado e doutorado. Maravilha, né? Tem experiência na área da teologia moral, especialmente na área de bioética. Ele tem uma tese de 500 páginas sobre o suicídio, fantástica, uma tese muito grande sobre o tema do suicídio. E agora é professor no nosso seminário diocesano de Petrópolis, professor de grego, de italiano e de catecismo também, né? Está passando para nós lá no seminário. Colabora também aqui na universidade, no PAI de teologia também, já deu algumas palestras sobre bioética, e esperemos que possa colaborar cada vez mais conosco, com a nossa universidade. Então, passamos a palavra para o Padre Antônio, ele tem esse momento para fazer sua palestra, 45, 50 minutos, depois terá um momento de diálogo, de questionário, de perguntas dos alunos, de todos que estiverem presentes, ao Padre Antônio. Então, passamos a palavra para ele. Muito obrigado, Padre, pela sua presença. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Tá ouvindo aí? Tá bom o som? Como a gente vai falar sobre liberdade, eu gostaria de fazer um teste de liberdade hoje. A faculdade gostaria muito de ter excelentes fotos. Para que existam excelentes fotos, é necessário que os alunos, ou os ouvintes, digamos, os participantes dessa palestra, estejam posicionados mais à frente. Então, seria uma decisão livre de todos, né, escolher colaborar com a faculdade para poder ter boas fotos. Então, se puderem, livremente, vir aqui para frente. Um outro método não muito livre seria, quem não vier para frente vai ter 10 pontos descontados na sua prova final. Bom, então enquanto todos se posicionam aí nos seus lugares, colaborando assim livremente, né, para a promoção da nossa faculdade, de modo especial aí do CTH, né, dessa semana de estudos, o tema que me foi confiado, né, para falar a respeito é a educação para a liberdade, um caminho para a promoção da sabedoria no mundo digital. Então, esse ano a CNBB está na campanha da fraternidade, né, também sobre a educação, e é um tema que tem estado muito na preocupação do Santo Padre, o Papa Francisco. Em lugar da gente falar aqui sobre temas muito particulares e até mesmo técnicos, eu gostaria de abordar um aspecto mais geral, princípios fundamentais que devem nortear a liberdade e como que a liberdade, exatamente uma educação para a liberdade, é a única capaz de promover a sabedoria e o amor, que são tão necessários ao mundo digital. Não precisa a gente provar muito, não é? Usar muitos argumentos para provar que o mundo digital está cheio de ódio, contrário ao amor, e de burrice, contrário à sabedoria. Esses dias mesmo nós ouvimos um grande magistrado dizendo que a internet deu voz aos imbecis. Criou-se muita polêmica, mas Bento XVI, ele dizia algo parecido. Ele falava que existe, no âmbito educativo, uma carência de sabedoria, de reflexão, de pensamento, capaz de realizar uma síntese orientadora.
Então, se ele falava isso a respeito da educação, do mundo da educação, onde nós supomos, né, profissionais que se dedicam ao estudo, quanto mais, hoje em dia, no mundo digital, portanto, a confusão mental de conhecimento, de sabedoria, de valores que existe neste âmbito. Bom, diante deste problema, qual seria a solução? Talvez o controle das plataformas digitais, por aqueles que têm no seu coração o amor e têm a sabedoria no seu ser. Em outras épocas, a gente sabe que esta foi a estratégia, né, para se controlar aquilo que ia ser veiculado ou não. E nós vemos, né, pela história as consequências devastadoras que isso teve, né, você confiar o destino, a decisão de uma nação a um pequeno grupo considerados os iluminados. Por isso que a própria humanidade foi se dando conta da necessidade de democratizar, ou melhor, de fazer com que o maior número possível de pessoas participasse das decisões que diziam respeito a toda a coletividade. E neste contexto, a educação assume uma nova perspectiva, porque em lugar de se ver a educação como algo que simplesmente é transmitido, passa-se a ver a educação como algo que deve ser construído. Em lugar de ver o mestre como aquele que sabe, o aluno como aquele que não sabe, vê-se mestre e aluno como dois que estão juntos, tentando construir o melhor caminho. Então, nessa breve exposição, nós vamos considerar alguns pontos, né, para relacionar a educação para uma presença responsável no mundo digital. Em primeiro lugar, vamos refletir sobre as revoluções do conhecimento e nos perguntarmos, né, sobre a bondade intrínseca do progresso tecnológico. Em seguida, vamos abordar a criação de uma nova cultura que reduz as distâncias a ponto de termos uma vila global. E, em terceiro lugar, consideramos a ambivalência de escolhas diante do progresso tecnológico, que se baseia, portanto, na disparidade que existe entre progresso ético e progresso técnico. E, por fim, vamos propor, né, um modelo de educação para a liberdade. Então, 3 revoluções importantíssimas no mundo do conhecimento, e todas elas dizem respeito à transmissão do conhecimento de uma geração para outra. Invenção da escrita, invenção da imprensa e invenção da internet. Vejo que todas elas estão relacionadas a essa transmissão do conhecimento que a geração anterior havia adquirido. Primeiramente, a invenção da escrita. Antes, o conhecimento era transmitido oralmente. Então, para você aprender alguma coisa, você tinha que ir até o mestre para escutá-lo falar. Com a invenção da escrita, possibilitou-se uma difusão muito maior do conhecimento. No entanto, nem todo mundo viu isso aí com bons olhos, né? A escrita também foi vista como um perigo. E assim o próprio Platão diz que Tamos, ele, quando recebeu a notícia, né, da invenção da escrita por parte de Toit, ele fez algumas observações importantes. Ele diz o seguinte: olha, a escrita vai provocar o esquecimento das coisas aprendidas, porque as pessoas não vão querer mais exercitar a memória, já está tudo escrito, não precisa decorar nada. Além disso, a escrita pode ser um remédio para recordação, mas vai ser um veneno para a memória. Sem falar que os estudiosos, eles vão ter apenas a aparência de sabedoria, porque eles vão acumular uma quantidade de conhecimento sem ter tido a necessidade de passar pela instrução. Portanto, teriam conhecimento de coisas, mas não teriam a sabedoria de vida. O segundo momento de progresso na transmissão de conhecimento é a invenção da imprensa. Até a invenção da imprensa, o conhecimento era transmitido por escrito, mas
em pedra, papiro, pergaminho. Então era muito difícil, muito caro. Por isso que às vezes se fala, né, que o conhecimento foi reduzido a elites, mas nós precisamos também levar em consideração como era difícil adquirir conhecimento e ensino, visto ao custo, não é, visto o custo de livros, né, e materiais, bibliografia, digamos assim. Portanto, a invenção da imprensa vai possibilitar uma difusão muito grande de livros. E aqui temos, de novo, uma intervenção de um outro poder que não olhou muito bem essa questão de difundir assim livros para todo mundo. E entra, então, a igreja em plena revolução cultural do Renascimento, que viu ali um risco muito grande, né, de se publicar livros, e livros mais com conteúdos perniciosos. E por isso, em 1959, Paulo VI publicou o Index, que era um catálogo de livros proibidos. Com o passar do tempo, perdeu a utilidade, né, e ninguém fazia tanto caso, até que a própria igreja se deu conta da inutilidade de manter um catálogo de livros proibidos, e assim o Index foi abolido em 1966. O último momento, a última grande revolução do conhecimento, é a invenção da internet. E aqui, além da quantidade de produção, nós temos, não é, a democratização do conhecimento. E vê-se na internet a imaterialidade das produções. Ou seja, para se ter acesso à informação, a conhecimento, é muito fácil. Não se precisa de grandes espaços para acumular uma quantidade grande de livros. Basta um clique e você já tem acesso às mais importantes bibliotecas do mundo. E nessa democratização, o que acontece? Fala-se o que quer, fala quem quer, fala do modo que se quer falar. Então, nós temos no mundo digital, né, na invenção da internet, a velocidade, liberdade, acessibilidade. E aqui não temos mais proibição por parte de ninguém. Embora exista sempre o risco de censura, né, pessoas que queiram dizer o que pode e o que não pode ser veiculado na internet. E a igreja, ela vai tomar uma nova atitude, né, para diante deste mundo digital, diante desta nova realidade, né, a igreja não toma mais uma atitude proibitiva. Pelo contrário, ela julgou que devia estar presente verdadeiramente no centro do progresso humano, partilhando as experiências do resto da humanidade, procurando entendê-las à luz da fé. E por isso, não só não proibiu, como também aconselhou a todo o povo de Deus fazer um uso criativo das novas descobertas e tecnologias em benefício da humanidade e para a realização do plano de Deus no mundo, bem como fazer um sábio uso do potencial da era do computador para servir a vocação humana e transcendente do homem e para dar assim glória ao Pai, do qual vêm todas as coisas boas. Embora tenhamos já acenado, né, a respeito da bondade ou malícia das invenções tecnológicas, a gente se pergunta, né, se realmente é uma coisa boa, olhando tantos efeitos, né, que nós temos, a gente se pergunta se é uma coisa boa ou não. E para quem é ansioso, eu já digo de imediato, a tecnologia, o mundo digital é excelente. E para alguém que ficou assim meio assustado com essa afirmação, a gente vai agora provar, não é, e ver os fundamentos para poder dizer que todas as invenções que contribuem para o progresso humano são realmente invenções boas. Em primeiro lugar, olhando até mesmo pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pela realização de nossas capacidades. Um professor de tecnoética, ele dizia, né, você se sente mais ser humano com óculos ou sem óculos? E o óculos nós sabemos que é exatamente uma técnica, né, que te ajuda a ver melhor, ou seja, corrige e melhora a sua capacidade de visão. Portanto, a tecnologia ela vem em benefício do ser humano, e por isso ela está integrada à própria natureza humana. Tanto que, se nós formos olhar no Gênesis, Deus, quando cria o ser humano, cria todas as coisas, e ele diz o quê para o ser humano?
ele ordena, não é, ao ser humano que cuide da criação. Deus viu então que tudo o que ele fez era muito bom. Se a técnica está inserida na natureza humana, a tecnologia é realmente algo muito bom. Portanto, se nós pensarmos, além disso, não é, a tecnologia é uma ordem. Deus deu a ordem ao ser humano que ele tem que ser tecnológico. Em que sentido? Pois Deus formou Adão com o barro da terra e criou para ele e para a sua descendência este mundo tão belo, para que o trabalhasse e guardasse. Portanto, nós não temos que cultuar a natureza no seu estado bruto e nos submetermos a ela. O que nós temos que fazer é aperfeiçoar esta natureza que nos foi dada por Deus. São João Paulo II, falando aos cientistas em 1981, ele lamentava, né, que muitos criticam de tal modo a ciência e a tecnologia que dá a impressão de que realmente a ciência e a tecnologia são coisas ruins, que para o ser humano crescer moralmente, ser bom moralmente, ele deveria se afastar da ciência e da tecnologia. Enquanto nós sabemos que elas são um dom de Deus e fornecem possibilidades maravilhosas, cujos inúmeros benefícios devem ser acolhidos com gratidão. O Concílio Vaticano II também fala, e aqui de modo especial, sobre a bondade dos meios de comunicação. E assim, ele afirma, né, que são vistos como fruto do engenho humano com a ajuda de Deus, principalmente porque dizem respeito ao espírito humano e abrem novos caminhos para comunicar facilmente notícias, ideias e ordens. Por isso a Igreja os acolhe e fomenta. E concluindo, né, a Comune et Progresso, concluindo este pensamento, né, diz o seguinte, que a Igreja vê o progresso na tecnologia como dons de Deus, porque eles criam laços de solidariedade e se colocam ao serviço da vontade salvífica do homem. Se são uma coisa boa, tem uma bondade intrínseca, porque são dons de Deus para a humanidade, vemos também os efeitos que acontecem no uso da tecnologia, de modo especial dos meios de comunicação, como nós falamos, que servem para a transmissão de conhecimento. Então, o progresso tecnológico, ele produz nova cultura, e ele também é, portanto, capaz de transformar a cultura existente. E é exatamente o que nós vemos, né, e presenciamos neste mundo que nós vivemos. Uma constante mudança cultural. O concílio dizia, não é, que nós estamos numa sociedade da informação, estamos na cultura dos mass media, estamos na geração dos mass media. Por quê? Porque os meios de comunicação condicionam o que as pessoas sabem e pensam sobre a vida, fazendo que a experiência humana seja uma experiência vivida através dos meios de comunicação. Portanto, aconteceu realmente uma transformação da face da Terra que atingiu até mesmo os espaços. Já o Papa Francisco, falando de modo específico sobre o mundo digital, ele, na Christus Vivit, né, se dirigindo especialmente aos jovens, ele recorda que hoje em dia, além de usar instrumentos de comunicação, nós estamos numa época em que se vive na cultura amplamente digitalizada. E essa cultura, ela impacta o quê? Impacta o tempo, o espaço, a percepção de si mesmo, a percepção dos outros, a percepção do mundo. Existe uma mudança, não é, no modo de aprender, que levou a um subdesenvolvimento da crítica, do senso crítico.
porque as pessoas se deixam levar muito mais pela imagem do que pela leitura e pela reflexão. Nessa cultura, né, os jovens se encontram como que numa praça, onde eles passam a maior parte do seu tempo. E ali eles se encontram facilmente. É um lugar de intercâmbio, de diálogo entre pessoas e de acesso à informação e ao saber. Sem contar que o mundo digital virou palco do debate e da construção sociopolítica, da cidadania ativa e da tutela de pessoas vulneráveis. Inclusive, é importante a gente lembrar, não é, que em muitos países a igreja se vê completamente inserida neste mundo digital, pois para se alcançar e envolver os jovens nas próprias iniciativas e atividades pastorais, se depende do mundo digital. Por isso, o Papa Francisco ele considera esta constante transformação do mundo, uma verdadeira mudança epocal. Existe uma mudança cultural e antropológica, que gera novas linguagens, que muitas vezes descarta, sem discernimento, os paradigmas recebidos da história. E assim a educação é vinculada à aceleração, mudando rapidamente os pontos de referência. E por isso uma consequência que nós notamos é o que? A perda da consciência da própria identidade, a desintegração da estrutura psicológica, pois a incessante mudança contrasta com a lentidão e a evolução biológica. Nessa nova cultura, nós temos a presença de um mundo como uma vila. A comunicação, o mundo digital, né, de tal modo diminuiu as distâncias que nós nos consideramos habitantes, não é, realmente de uma vila. A facilidade, né, com que vamos de um lugar ao outro, com que acessamos e estamos em contato com aquilo que acontece nas mais longínquas partes do globo, nos dá a impressão de que estamos muito mais perto do que antes. Diante dessa nova cultura, o planeta é visto como pátria e a humanidade como povo que habita uma casa comum. E por isso a interdependência obriga a pensar num único mundo, num projeto comum. E a Igreja, por sua catolicidade, é desafiada a construir a vida do espírito nesta polaridade tensional entre o particular e o universal, entre o uno e o múltiplo, entre o simples e o complexo. Então são quebradas as barreiras e basta a gente olhar, né, com que proximidade nós acompanhamos estes acontecimentos lá da guerra na Ucrânia, né, crises em outros países, acontecimentos assim que nos atingem diretamente, mesmo que distantes geograficamente, mas estão muito perto de nós, da nossa realidade, por vermos que realmente esta cultura digital, não é, quebrou as fronteiras. Nós não estamos mais limitados, né, pelas fronteiras geográficas e políticas. E Bento XVI, considerando que os meios de comunicação de massa tornaram menor o nosso planeta, por aproximar rapidamente homens e mulheres e culturas profundamente diversos, percebia a oportunidade. Nesta aproximação, ele via, portanto, uma oportunidade de se chegar de forma mais imediata ao conhecimento das necessidades dos homens, a fim de partilhar a sua situação e as suas dificuldades. Portanto, esta velocidade na comunicação é um apelo para que a atividade caritativa atinja realmente a todos. Deste modo, a solidariedade se amplia muito mais e não fazemos solidariedade somente na nossa pequena cidade, no nosso país, mas realmente praticamos, vivemos a solidariedade entre todas as nações.
Até agora, falamos mais do lado bom do progresso. E isso é muito importante para a gente ir na linha da educação para a liberdade, porque se apresentamos algo imediatamente como ruim, ou apresentamos algo bom, mas ressaltando principalmente os aspectos ruins, nós criamos nas pessoas um medo e não o ajudamos a encarar desafios. Nós favorecemos a anulação das potencialidades em lugar de incentivar um crescimento criativo. No entanto, é importante nós falarmos também, né, se o progresso é ou não ambivalente. Ou seja, é importantíssimo lembrarmos o lado negativo do progresso, que não vem por si mesmo, mas pelo uso que o ser humano faz deste progresso. Então, se por um lado vimos a maravilha do progresso, da técnica e do mundo digital como dons de Deus, por outro, temos que considerar que o ser humano nem sempre faz bom uso dele. Por isso, João Paulo II dizia que tal potencial não é neutro, pode ser usado tanto para o desenvolvimento como para a degradação do ser humano. Por isso, ele alertava que era necessário tomar consciência de que o futuro da humanidade dependia das comuns opções morais. E Bento XVI, ao falar também da ambivalência do progresso, ele recordava, né, que, às vezes, o progresso ele é visto simplesmente na sua capacidade de fazer mais coisas, sem considerar a avaliação moral do que se está fazendo. Seria, por exemplo, a evolução de uma guerra com o estilingue, no passado, para uma guerra com as megabombas do presente. Houve, sim, um imenso progresso, mas esse progresso significou o quê para a humanidade? Se, por um lado, o progresso oferece novas potencialidades para o bem, por outro, abre também potencialidades abissais para o mal. Possibilidades que antes não existiam. Portanto, em mãos erradas, podem ter um terrível fim. O progresso, usado desta maneira em mãos erradas, ele vai ser uma ameaça para o homem e para o mundo. O Papa Francisco, falando agora de modo especial a respeito dos limites e deficiências do progresso da comunicação, ele alerta em especial para os riscos do mundo digital, de modo que não se pode confundir comunicação com o simples contato virtual. E por isso ele lembrava que o ambiente digital pode se tornar um território de solidão, de manipulação, de exploração, violência, chegando até o extremo, né, das dark web. Os meios de comunicação digitais podem expor ao risco de dependência, isolamento e perda progressiva de contato com a realidade concreta, dificultando o desenvolvimento de relações interpessoais autênticas. E aqui nós vemos, não é, no mundo digital, como se, e nas redes sociais, não é, como se espalha a violência, não é, o cyberbullying, sem falar da difusão da pornografia, da exploração de pessoas para fins sexuais e através do jogo de azar. Essas violências, elas acabam sendo muito amplificadas porque por trás do mundo digital existem interesses econômicos gigantescos que neles operam e são capazes de realizar formas de controle que são tão sutis quanto invasivas. Então, são tão mais perigosas quanto menos a gente percebe que está sendo manipulado. Basta ver as coisas que a gente é obrigado a comprar, condicionado a comprar, né, pelas propagandas, por aquilo que foi visto, né, quando você abriu para ver o sermão do Papa lá na quarta-feira, não é? A homilia do Papa na quarta-feira. Então você foi condicionado através daquelas propagandas aí para outro site, não é? Daqueles anúncios. Existem sim muitos interesses econômicos, não é, que governam o mundo digital.
Sem falar, né, das relações online que podem se tornar realmente desumanas, pois as pessoas deixam de perceber, né, a vulnerabilidade do outro e dificulta a reflexão pessoal. A pornografia distorce a percepção que o jovem tem da sexualidade humana. A tecnologia usada desta maneira cria uma realidade paralela ilusória que ignora a dignidade humana. A inserção no mundo virtual muitas vezes está relacionado a uma migração digital, em que a pessoa se ausenta do ambiente comunitário, do ambiente familiar, para se refugiar no mundo digital. Então, hoje em dia, né, principalmente os jovens são chamados a fazer esta síntese, né, entre o mundo virtual e o mundo real. Reconhecendo, admirando a beleza e a bondade do progresso, mas dando-se conta também dos riscos a que estamos todos sujeitos, se eles não forem usados de acordo com uma coerente, né, uma coerente posição ética, posição moral. Por isso, concluiu o Papa Francisco, embora reconheçamos os passos positivos que a nossa civilização moderna tem feito nos campos da ciência, da tecnologia, da medicina, da indústria e do bem-estar, é necessário verificar uma deterioração da ética que condiciona a atividade internacional e também reconhecer o enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido da responsabilidade. Diante deste panorama, somos também convidados a refletir sobre uma realidade que às vezes nos passa despercebida. E esta realidade é que o progresso técnico não acompanha o progresso ético. Não é porque as gerações anteriores alcançaram um grande progresso tecnológico que a nossa geração vai ter também um progresso ético, vai ter valores éticos bem solidificados. Não estão conectados um com o outro. Portanto, lembrando aqui as palavras de um filósofo francês, ele dizia o seguinte, que cada geração é um novo recomeço, né? Cada filho é sempre um pequeno selvagem que surge no centro de um mundo civilizado. O bebê que nasce hoje não é necessariamente diferente daquele que nasceu nas cavernas da pré-história, ou sob o imperador Augusto, ou durante o reinado de Luís XIV. Ele nasce no tempo, mas não é produto deste tempo. E é por isso que ele abre no tempo um novo início. O recém-nascido não se inscreve em um progresso. É o retorno do primitivo. Ele pertence ao início dos tempos. E Bento XVI, olhando esta realidade, não é, do embate entre progresso ético e progresso técnico, ele dizia o seguinte: no conhecimento crescente das estruturas da matéria e correlativas intenções cada vez mais avançadas, verifica-se claramente uma continuidade do progresso rumo a um domínio sempre maior da natureza. Mas no âmbito da consciência ética e da decisão moral, não há tal possibilidade de adição, simplesmente porque a liberdade do homem é sempre nova e deve sempre de novo tomar suas decisões. Nunca aparecem já tomadas em nossa vez por outros. Neste caso, de fato, deixaríamos de ser livres. A liberdade pressupõe que nas decisões fundamentais cada homem, cada geração seja um novo início. De modo que fica bem claro, não é, que diante dos embates tecnológicos, nós não podemos pressupor uma bondade ética da nossa geração. Mas nós estamos sendo chamados e convidados a fazer de novo uma opção livre para aquilo que nós vemos como um bem. E isso só se faz pela liberdade. Por isso que educar na liberdade é o caminho para podermos construir um mundo mais justo, um mundo de mais caridade e um mundo de maior amor. Segundo o conhecido conceito de modernidade líquida de Bauman, os traços essenciais das relações sociais na atualidade são comparados ao da liquidez.
ou seja, fluidez, ausência de forma definida, velocidade, mobilidade e inconsistência. Em outras palavras, é o problema de uma liberdade sem precedentes, acompanhada ao mesmo tempo por uma impotência também sem precedentes. Temos liberdade de criticar tudo e todos, mas não sabemos qual decisão tomar diante dessas dificuldades. Então, vê-se que o problema da sociedade moderna só pode ser resolvido se houver uma educação para a liberdade. Por isso, Bento XVI alerta para a impossibilidade de garantir o reto estado das coisas humanas, o bem-estar moral do mundo, simplesmente mediante estruturas. Seria uma ilusão a gente achar que uma estrutura, um sistema de governo, vai resolver os problemas morais de nossa época. As estruturas não são suficientes, pois é necessário educar a liberdade de cada cidadão. E a liberdade necessita de quê? De uma convicção. Ela não existe por si mesma, mas deve ser novamente conquistada comunitariamente. E como a liberdade é sempre frágil, não existirá jamais neste mundo um reino definitivamente consolidado. Então não é algo que nós podemos dar por pressuposto. Temos que estar sempre em construção, em descoberta. A livre adesão ao bem nunca acontece simplesmente por si mesma. Portanto, para termos um progresso ético, nós precisamos de um progresso livre. E por isso o Papa Francisco, mesmo que numa outra linha de ética, mas ele está em sintonia com um progresso do conhecimento moral, que tem, né, um dos seus aspectos, a superação da ética legalista. E nós sabemos, né, quantas e quantas vezes o Papa Francisco tem lembrado, né, que o caminho da igreja é o caminho de Jesus, o caminho da misericórdia, da integração, um caminho que não condena eternamente ninguém, mas derrama a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com o coração sincero. E nessa abordagem moral, né, o Papa Francisco, ele reafirma que a lei é dom de Deus, que indica o caminho, mas que é dom que cada ser humano vive e assume gradualmente. De tal modo que seria mesquinho a gente se deter a considerar apenas se o agir de uma pessoa corresponde ou não a uma lei ou norma geral. Transpondo isso para o mundo digital, seria impensável que hoje em dia nós nos detivéssemos a criar leis a respeito dos sites que podem ou não podem ser visitados, a respeito dos perfis de Instagram que podem ou não podem ser visitados. E como se a moral fosse simplesmente isso, não é uma atitude diante de uma lei, se você fez ou se você deixou de fazer. O próprio Santo Tomás diz, não é, que quanto mais se desce ao particular, tanto mais aumenta a indeterminação. Por isso, educar para a liberdade leva em conta que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que uma vida externamente correta de quem transcorre seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Sem dúvida que propor um progresso na visão moral menos legalista entra logo num embate com aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não deixa lugar a confusão alguma, ou seja, nós temos sempre alguém que decide por nós. Mas exatamente isso impediria a livre escolha. Deste modo, a educação para a liberdade exige assumir a lógica da compaixão pelas pessoas frágeis, exige evitar perseguições ou juízos demasiado duros e impacientes. E ao falar sobre a liberdade como meta da educação, é preciso a gente entender, né, a que liberdade estamos nos referindo. Obviamente não é simplesmente a liberdade como um conceito filosófico,
abstrato, mas é uma realidade na sua concretude. E por isso é a liberdade como direito de toda pessoa humana. Pois cada pessoa humana goza da liberdade de credo, de pensamento, de expressão e de ação. O pluralismo e as diversidades de religião, de cor, de sexo, de raça, de língua, fazem daquele sábio desígnio divino, fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Portanto, é nesta pluralidade que nós devemos educar a nossa liberdade. Condena-se, portanto, o fato de forçar as pessoas a aderir a uma determinada religião ou uma certa cultura, bem como impor um estilo de civilização que os outros não aceitam. Como vemos, este esforço para educar na liberdade é um esforço que tem que ser conjunto, tem que ser, portanto, de toda a humanidade. Uma vez que o mundo digital quebrou todas as barreiras e vivemos na aldeia global, não conseguimos realizar esta educação isoladamente. É preciso que todos nós nos unamos no mesmo objetivo. São João Paulo II já alertava, já convidava para a união de todos em prol de uma educação global. Ele conclamava que todos os homens e mulheres de boa vontade se mobilizassem a fim de realizar uma revolução moral para que a humanidade pudesse dar um novo rumo à civilização e à sabedoria. Como no mundo tecnológico se exige com tanta urgência, técnicos e pessoas especializadas em suas matérias, mais ainda é necessário que tenhamos pessoas, homens e mulheres de pensamento, capazes de reflexão profunda, votados à procura de um humanismo novo que permitisse ao homem moderno encontrar a si mesmo. Assumindo valores superiores do amor, da amizade, da oração e da contemplação. E o Papa lançava então uma pergunta: seremos capazes de aplicar esta herança científica e cultural ao serviço do progresso da humanidade, para a construção de um mundo de justiça e de dignidade para todos? Então a pergunta do Papa era essa, será que nós vamos conseguir unir toda a humanidade num objetivo comum que possa transmitir todo este progresso em benefício de toda a humanidade? E esta pergunta foi respondida alguns anos depois pelo Papa Francisco, que lançou em 2020 o Pacto Educativo Global, em que ele conclama a todos para se unirem numa mesma direção no campo da educação. E a educação que o Papa propõe é uma educação capaz de partilhar na diversidade o compromisso de gerar uma rede de relações humanas abertas. Uma educação portadora de uma aliança entre todos os componentes da pessoa, entre o estudo e a vida, entre as gerações, entre os professores, os alunos, as famílias e a sociedade civil. Uma aliança entre todos os habitantes da Terra. E visto que toda mudança precisa de uma caminhada educativa para fazer amadurecer uma nova solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora, é preciso unir os esforços numa ampla aliança educativa, uma educação mais aberta e inclusiva. Portanto, para maior sabedoria e amor no mundo digital, é importante educar os jovens numa liberdade que se comprometa a não usar mais o nome de Deus para justificar a violência e o ódio contra outras tradições religiosas. No mundo digital isso é muito frequente, A gente acha que se eu estou defendendo aquilo que eu vejo como verdade, eu tenho o direito de destruir o próximo, destruir qualquer outra pessoa que seja.
E aqui nem mesmo as autoridades são poupadas, né? Além disso, é uma educação que se compromete a acolher o outro como ele é, não como eu quero que ele seja, mas como ele é, e sem julgar nem condenar ninguém. Além disso, é importante educar na insistência que leve a rejeitar e denunciar toda violação da integridade física e moral de cada um. Por fim, uma educação que nos compromete a amar a nossa Mãe Terra e a evitar o desperdício de alimentos e recursos. A fim de que esses objetivos globais sejam alcançados, é necessário 3 passos importantíssimos. O primeiro passo é colocar no centro a pessoa. Portanto, uma nova antropologia que possa conectar a todos. O segundo passo, investir as melhores energias com criatividade e responsabilidade. Como dizíamos, uma moral simplesmente legalista, ela bloqueia os talentos. Por isso, é necessário uma ação propositiva e confiante que abra a educação para uma projetação de longo prazo. E o terceiro passo requer a formação de pessoas disponíveis, na disponibilidade para se colocarem a serviço da comunidade, ou seja, que cada um olhe aquilo que pode oferecer e como pode servir a toda a humanidade. E para concluirmos, lembremos mais uma vez as palavras de Bento XVI, que nos alerta, não é, que o progresso deve estar unido ao crescimento moral da humanidade, a fim de que a discrepância entre a capacidade material e a falta de juízo do coração não se torne uma ameaça para o homem e para a criação. E a fim de que o progresso não se torne uma ameaça para a humanidade, ele tem que estar regulado, orientado, fundado na razão. E é a razão que vai ser capaz de discernir entre o bem e o mal. No entanto, este discernimento só é possível ser feito se a razão aceita a fé, aceita Deus. Não basta pensar Deus, é preciso aceitá-lo. Em outras palavras, a razão necessita da fé para chegar a ser totalmente ela própria. Razão e fé precisam uma da outra para realizar a sua verdadeira natureza e missão. E o Papa João Paulo II nos fala, não é, que nesta nova educação é preciso também reformular ou entender melhor o nosso conceito de humanidade. Em lugar de pensar o ser humano ou o seu progresso como separado da fé, proclama-se que o desenvolvimento humano só se realiza na completude da humanidade, que é Jesus. Por isso, a construção de uma nova ordem social pressupõe uma fé no futuro do homem, na sua dignidade e no seu destino. Numa palavra, deve-se amar o homem por ele mesmo. Este é o valor supremo que procuram promover todos os humanistas sinceros, os pensadores generosos e todas as religiões. O amor pelo homem, enquanto tal, está no centro da mensagem de Jesus Cristo e da sua igreja. Este relacionamento é indissolúvel. Resumindo, segundo as palavras de Giussani, educar para a liberdade implica uma educação para a responsabilidade, que exige, por um lado, atenção e aceitação. Atenção para receber o que o outro tem a dizer. E aceitação do outro e da realidade sem preconceitos. Educar na liberdade é também educar para uma atitude de pergunta, de questionamento. Não uma simples repetição de conteúdos, mas uma atitude de quem busca novas respostas.
Não é um perguntar para desafiar, mas o perguntar com fome e sede de sentido para a realidade, capaz de conduzir a certezas. Por fim, educar para a liberdade é viver a experiência do risco. Ou seja, é formar razões e motivos sólidos para lançar-se em projetos grandiosos, assumindo os riscos que comportam os compromissos definitivos consigo, com Deus e com a sociedade. Muito obrigado, bons trabalhos e boa semana acadêmica para todos. Muito obrigado, Padre Antônio. Você pode nos acompanhar mais um pouco? Pode sentar, por favor. Vamos abrir um espaço para as perguntas. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta minha. Então, aproveitar meu privilégio de estar aqui, né, vou perguntar uma coisa aqui. Então, tudo que o senhor foi falando foi trazendo assim, muitas ideias para nós pensarmos, refletirmos. Eu cheguei aqui a uma pequena conclusão e uma pergunta que eu coloco para o senhor para a gente tentar debater, né? Pelo que o senhor diz, então, acho que a gente pode resumir assim, que é preciso um uso virtuoso do virtual, do mundo virtual, né? Ou seja, para usar bem dos meios de comunicação, nós precisamos de virtudes, tanto as virtudes morais, por exemplo, a prudência, a moderação, a justiça, quanto as virtudes intelectuais. Só falava do pensamento crítico, da capacidade ética, que deve acompanhar o progresso tecnológico, né? Então, ou seja, concluindo, é preciso muita maturidade, muita educação para se formar, para se usar bem o mundo digital. Mas o problema está aí, né? Que nós começamos, ou seja, as pessoas começam a usar a tecnologia antes de serem virtuosos e serem educados, né? Ou seja, como formar as virtudes nos jovens, se antes nós damos para eles, para os jovens e para as crianças, os meios técnicos, né? Ou seja, um pai que dá ao seu filho um celular antes de formá-lo no sentido da prudência, da moderação, da justiça, esse pai está fazendo um bem ou fazendo um mal para a criança, né? Ou seja, ele dá um meio técnico, mas não se preocupa com as virtudes. Isso aí é positivo? É possível dar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou seja, dar um meio técnico e, ao mesmo tempo, as virtudes? O senhor poderia falar sobre isso? Então, aqui nós descemos exatamente, né, aos particulares, todos esses ensinamentos, né, de sabedoria da igreja, que são ensinamentos gerais, agora eles têm que ser aplicados à realidade concreta de cada um. Dar um celular para um filho é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vai ajudar a virtude ou não vai ajudar a virtude? Eu, pessoalmente, digo que dar um celular para um filho é uma coisa excelente, muito boa, desde que se ensine a usar. Porque privá-lo desta possibilidade tecnológica, sem uma explicação, pode criar nele o medo da ciência, do progresso, o que não vai favorecer para o crescimento da virtude, pois uma dos caminhos, né, do crescimento da virtude é exatamente a superação do medo, pois o medo nos impede de agir, embora o medo seja na evolução, né, um meio com que os seres se defendiam dos riscos, mas é preciso conhecer, né, qual é o risco que se tem, o porquê o celular, não agora, porque o celular depois, outro crescimento na virtude, né, que se pode ter nesse caso bem específico de um celular para uma criança, é exatamente a educação no horário, portanto, a autodisciplina, a pessoa que adquire disciplina. Eu tenho esse bem, eu sei para que eu vou usar, sei a que horas que eu vou usar, isso não vai me atrapalhar em outras coisas. Isso não vai ser um isolamento para mim. Portanto, nesse pacto educativo global, se lembra, né, que a educação não é simplesmente ação da escola ou da família, mas é de toda a sociedade. Todos nós estamos inseridos, todos nós somos responsáveis pela educação de um mundo melhor, para a construção de um mundo melhor. Então, assim, é possível ter contato com a técnica e fazer dela um uso virtuoso sem antes ter a virtude? Então, acho que a resposta seria: o crescimento
na virtude se dá através do uso das tecnologias também, como o crescimento na virtude, né, se dá através da repetição de atos, como a gente progride, não é, em todas as ciências, através do contato que aquilo pode produzir ciência. Então, se eu não tenho ainda virtude, eu vou adquirir virtude usando bem aquilo que me foi concedido pela tecnologia. Tá ótimo, padre. Muito obrigado. Mas me fez de outras perguntas, mas depois vamos passar primeiro para os alunos aqui. Por favor, os que estiverem ali, o Gabriel, por favor. Padre, bom dia. Em relação a educar na liberdade, como esse processo educativo se depara com a questão da má vontade, né? Ou seja, como que o problema da má vontade daquele que está passando pelo processo educativo pode afetar a dinâmica de uma educação voltada para a liberdade? Então, a má vontade que você diz seria a indisposição da pessoa de aceitar aquilo que lhe está sendo proposto, não é? Então, como que essa má vontade impede a educação na liberdade? Então, mais uma vez, aí nós voltamos a pontos bem particulares e específicos, pois cada um tem uma má vontade devida a alguma coisa, alguma razão, né? E cada pessoa tem um caráter, uma predisposição, um jeito de ser, né? Uns são mais receptivos e outros não são tão receptivos assim. E ali é importante que se leve em consideração a singularidade daquela pessoa para ver de que modo possamos convencer, possamos ajudar a que ela veja que aquilo realmente é um bem para ela. Que geralmente a má vontade existe quando a gente não considera aquilo que está sendo proposto como um bem. Então, se um horário me é proposto e eu tenho uma outra coisa melhor para fazer naquele horário, eu vou ter má vontade de aceitar. Não é? Se um remédio me é proposto, é muito difícil, e eu sei dos benefícios e tal, mas enquanto não tiver alguma razão muito forte que me leve a compreender que aquilo realmente é um bem para mim, vai haver ali um pouco de má vontade. Então, descobrir no mundo de hoje, né, e assim, em particular em cada pessoa, o que leva aquela pessoa a não estar aberta à educação, a não estar aberta à liberdade, é um trabalho, não é, que deve ser muito cuidadoso, não é? E, portanto, assim, uma coisa geral nesse sentido é exatamente olhar o outro como pessoa, ou seja, com respeito. Então, respeitar o outro. Não chegar querendo simplesmente impor, mas numa atitude mais propositiva, numa atitude que se fala, às vezes muitos não gostam dessa palavra, né? Mas numa atitude de diálogo. Eu preciso ouvir o outro também, para saber o que ele está pensando, né? E por que essa má vontade. Entendeu? Padre, muito obrigado pela palestra, foi excelente. A pergunta seria, nós aqui, a maioria, né, temos idade já quase na posição de educadores também, e já somos mais velhos, já saímos de casa, no sentido de que a família já não oferece tanta influência na nossa educação em si, e aquele paradigma, né, esse conflito que é colocado pelo Bento XVI, de que nem sempre o progresso técnico é acompanhado pelo progresso moral, ético. A gente percebe em nós que isso é um reflexo daquilo que acontece individualmente. Então, em nós mesmos, nós percebemos que, muitas vezes, o nosso progresso individual é mais um progresso técnico também do que um progresso moral. É difícil a gente, olhando para si, perceber que eu estou preocupado realmente em me formar a minha personalidade enquanto moral, né? Ser uma pessoa, uma moral mais elevada. E agora a gente já está quase assumindo posição de educador. E a gente vê o problema na gente mesmo, né? Pô, se é necessário
uma mudança de paradigma na educação, se é necessário essa compreensão de que o progresso técnico tem que ser acompanhado pelo progresso moral. Como que a gente, que já não tem tanta influência assim, não estamos mais trilhando o início dos caminhos da educação, como que a gente que, de certa forma, é mais responsável pela nossa própria educação, o que a gente pode fazer, se é possível fazer algo, para que a gente mude esse paradigma em nós mesmos? Se a gente for buscar na tradição da espiritualidade, a melhor coisa se chama meditação. Então, a pessoa que medita todos os dias é aquela que forma em si a capacidade de reflexão, de autoanálise, e vai poder perceber o que está tão bem ou não está tão bem assim e propor caminhos para mudar. E como a gente sabe, a formação, ela sempre continua. Então, nós sempre somos discípulos de Cristo. Mesmo aqueles que são chamados à vocação sacerdotal, ou episcopal, ou papal, sempre vão ser discípulos de Cristo. Então, nós sempre vamos ter esta característica de discípulos, ou seja, sempre temos que ser ensinados. Cuidar da própria educação, e você falou especificamente da educação moral, é um trabalho constante, de reflexão sobre as próprias atitudes, portanto, rever as próprias atitudes. O diálogo com as pessoas também te ajuda muito. E, sem dúvida alguma, que quando você começar, certamente já começou, mas tiver uma atividade de educador mais intensa, você vai perceber que aquilo nos muda profundamente também. Porque a educação vista neste novo paradigma, não simplesmente como aquele que ensina a alguém que não sabe nada, ela é vista como uma construção conjunta do saber, do conhecimento. Então, muitas coisas no diálogo, na conversa, nas trocas de ideias, você vai ver que do seu comportamento precisaria ser mudado. Às vezes, uma abordagem que você faz, uma frase que você fala, e você vê a reação da pessoa, e você vai pensar, poxa, isso aí não foi tão bom eu ter falado. E aí a questão moral, de atitude, de virtude, você vai aperfeiçoando. Portanto, não existe um ser humano já acabado nessa terra, sempre está em construção. O aprendizado, o progresso, o conhecimento tecnológico a gente recebe, a gente consegue, alcança através de vários meios, de pesquisas, etc. Mas o progresso moral é preciso uma consciência de que eu quero, ou seja, eu estou consciente de que eu ainda posso ser melhor. E aí entra exatamente a questão da ética das virtudes, Eu falava ali dessa nova linha, essa nova visão da moral, é exatamente, Você supera uma ética legalista que se preocupava simplesmente com o cumprimento de normas, para questionar-se em cada momento, em cada atitude, em cada decisão, o que é melhor ser feito nesse momento. Eu não vou olhar se o que eu estou fazendo aqui simplesmente está de acordo ou não com a regra. Se fosse assim, realmente chega um ponto que o progresso moral não tem sentido mais, não tem como mais crescer. Mas se a gente olhar na questão da virtude, é muito mais amplo. Eu sempre posso melhorar cada dia como ser humano. Oi, bom dia. Obrigada pela palestra. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, dentro da questão do progresso ético, qual que é a importância da memória e da conservação daquilo que de positivo a gente já conquistou, para que nós não precisemos, a cada geração, cometer os mesmos erros? E a segunda é como que o senhor entende a importância da busca pela verdade dentro de uma educação que tem como meta a liberdade? Então, em primeiro lugar, a gente sempre estará no risco de não continuar o progresso moral da geração anterior. Então, nunca vai ser dito que a próxima geração será melhor moralmente do que a atual. E se a gente for comparar na história da humanidade, tem momentos em que uma geração foi muito pior do que a anterior, mesmo gerações assim, que se diziam iluminadas e que tinham adquirido valores muito importantes, Basta ver o século passado, o século onde se falou mais de liberdade, se falou tanto de reconhecimento humano, no entanto, as maiores atrocidades da história foram cometidas exatamente no século passado. Portanto,
a memória, ela é conservada através de meios tecnológicos, não é? Livros, agora até nas nuvens, né, elas são conservadas, mas é preciso ser acessado, né, e ser transmitido. E um dos problemas também que nós vimos nessa geração agora, nessa mudança, né, de geração, mudança epocal, foi não sei se seria próprio dizer, mas um sentimento de inferioridade dos anciãos, que diante da sua incapacidade de lidar com os meios tecnológicos, se julgaram também incapazes de ensinar alguma coisa boa aos jovens. Então, perderam-se os valores e o ser idoso foi visto como algo desprezível, né? Sendo que é exatamente nos idosos que nós encontramos, né, de um modo vivo, a sabedoria da geração anterior. Então, acho que a questão da memória nós conservamos em vários meios tecnológicos, mas principalmente na geração anterior. Então, o Papa tem feito, por exemplo, várias catequeses a respeito dos idosos, né? E ele fala exatamente deste contato que é essencial para a humanidade, que é o contato da geração anterior com a geração atual. Então, a transmissão da sabedoria, né, que aí vai muito além de simplesmente transmissão de informação. Certo? E depois, a questão da verdade com respeito à liberdade, então, como educar, ou seja, como atingir a verdade numa educação para a liberdade, ali entra exatamente a questão do entendimento do que é a liberdade. Então, a liberdade não é a possibilidade de fazer qualquer coisa. Isso é uma das consequências de ser livre. Eu posso escolher o que eu quiser, tanto o bem como o mal. Mas a liberdade é exatamente escolher o bem sem ser coagido àquilo. Portanto, formar para a liberdade tem que ser uma formação da intelectualidade, da razão. Ou seja, ensinar a razão, no caso específico, a razão prática, a saber discernir o que é o bem e o que é o mal. Então, a distinção entre bem e o mal também entra na concepção de verdade, uma verdade moral, como, por exemplo, o princípio básico, não é? Fazer o bem e evitar o mal, isso aí todas as nações aceitam. Agora, o que é bem e o que é mal, aí difere, às vezes, de certas culturas. Portanto, educar para a liberdade está diretamente conectado à educação na verdade. É impossível a gente educar as pessoas na liberdade se não ensinarmos a verdade. E aqui, voltando para a teologia, né, para o ensinamento mais religioso, a verdade não é simplesmente uma ideia, a verdade é Cristo. Então, educar as pessoas, porque a gente falava, né, essa educação humana, que às vezes a gente pensa a educação humana como uma educação separada de Deus, quando em realidade só existe uma verdadeira educação humana, que é educar a pessoa a ser como o ser humano por excelência, que é Cristo. Então, uma educação humana, ela necessariamente tem que conduzir a Cristo. Hoje em dia se entende a liberdade muitas vezes como libertinagem, não é? É o que Bauman dizia, a liberdade de dizer tudo, mas no final a decisão. Então, que liberdade é essa se eu não tenho a capacidade de decidir? A liberdade necessariamente leva a capacidade e a coragem de decidir. Padre, em relação a isso, o papel da família e da escola de modo integrado e, consequentemente, a atual deteriorização da família afetam de que maneira uma educação fundada nas virtudes? Aí a gente tem que educar primeiro as famílias, né, dependendo da situação. Porque uma família que tem a concepção de liberdade como libertinagem não vai ter limite para suas crianças, para os seus filhos. Então, é difícil educar na virtude alguém que não tem limites, não é? Porque para a gente... Ou seja, toda decisão, a liberdade implica sempre o limite de alguma escolha, né? Se eu escolho uma,
eu estou renunciando a outras coisas. Então, se a família não tem uma boa vivência também da liberdade, famílias desestruturadas, tudo isso são empecilhos, né, dificuldades para educar realmente na liberdade, porque a realidade humana naquela situação específica está ferida. E uma vez que ela está ferida, quem está sendo educado naquele ambiente acaba sofrendo as consequências. Como a gente olhar uma escola, por exemplo, onde os professores não respeitam os alunos. Geralmente é o contrário, né? Os alunos não respeitam os professores. O professor que não tem compromisso, não passa a matéria. Ou seja, uma escola onde não existe vigilância e, portanto, se sofre ali o bullying, todas essas coisas, né? Então, o ambiente escolar, que deveria ensinar, acaba sendo um destruidor de liberdades, não é? E assim, é uma reclamação constante, né, de famílias que falam: meu filho era tão bom, foi para a escola, acabou. Até tal série foi muito bom, foi para a faculdade, perdeu a fé. Então, o ambiente também ele pode destruir aquilo que antes havia e pode não favorecer em nada a construção de uma liberdade, entendeu? Bom dia, professor. Nós temos uma realidade, agora já muito presente, a questão do novo modelo do estilo do ensino médio, que a campanha da fraternidade trouxe muito à tona nas reflexões, a partir da problemática que pode surgir a partir disso, de uma educação mais tecnicista e deixando de lado as disciplinas que formariam a reflexão, a autocrítica, todo esse processo mais humano, né, da pessoa. Quais seriam, e assim, né, para o nosso futuro muito próximo já, quais seriam a realidade dessa nova sociedade com o pensamento de uma educação onde os jovens não têm tanta consciência, essa consciência moral, que é importante, que você vem falando desde o início, né? Ainda não tem essa consciência moral na escolha profissional. Então, quais seriam as possibilidades, ou talvez até as dificuldades que enfrentaríamos no futuro pela falta dessa educação moral mais presente pelas disciplinas humanas nesse ensino médio? Mais livre, com maior liberdade, mas, ao mesmo tempo, que pode nos trazer um pouco de dificuldades. Então, aqui não quero entrar em debates políticos, porque seria além do nosso objetivo, mas, se a gente for pensar uma educação, que você falou, tem a tecnológica, técnica, e a outra que você disse é humana, não é? Humana. Aí você está falando de ciências humanas, como sociologia, filosofia, essas coisas. Então, dependendo da filosofia que você aprende, dependendo da sociologia que você aprende, dos autores que ali são ensinados, né? Então você não vai estar estudando uma disciplina aprendendo filosofia, você vai estar sendo formado numa ideologia. Então, olhar a conjectura atual da educação brasileira, não é mais prejudicial uma educação ideológica ou uma educação tecnológica? A tecnologia, ele está aprendendo ali na escola, ele está sendo formado para exercer uma profissão. Pelo menos ele vai saber exercer bem a sua profissão. Agora, se ele recebe uma ideologia, além de não ter aprendido bem a sua técnica, de não ter aprendido nada de útil, digamos assim, não é? Tecnologicamente falando, ele aprendeu a destruir os valores anteriores que existiam na sociedade, como família, como vida, como outras coisas. Então, considerar a realidade, não é? O ter por ter, não sei se é a melhor solução. Sem dúvida que é necessário, não é, que aqueles que estão empenhados na educação, de alguma maneira ou de outra, coloquem também as questões humanísticas, não é? Porque senão o ser humano se transforma simplesmente numa máquina a serviço de um poder maior. Então facilmente vai ser também manipulado. Mas olhemos, né, que humanidade se está ensinando. É mesmo humanidade ou é destruição da humanidade? Como Bento XVI dizia
na sua encíclica. Ele falava o seguinte, que Marx ensinou muito bem como destruir o que estava feito, mas não deu opção e caminho para reconstruir. Então a gente tem que pensar na reconstrução. Temos essa situação. Como a gente vai reconstruir esse mundo? Por isso que aqueles que estão empenhados no campo educativo devem sim ter os seus embates, participar dos debates a respeito disso. E quem não está dentro das escolas, de alguma maneira ou de outra, seja na família ou na igreja, tem que transmitir valores. Porque mais do que transmitir uma ideologia, a gente é convidado a transmitir valores. Ou seja, e mais ainda, né, caminhos para que a pessoa veja os valores, né, que ela deve seguir, aquilo que é melhor para ela. Não sei se atendeu a pergunta. Numa questão técnica que você está falando, né, no sentido de que na escola se aprende somente aquilo que é técnico, o risco é exatamente tornar-se simplesmente um instrumento para a máquina. E aí outros poderes, né, seja o que for. E aí você é ensinado a exercer uma função, simplesmente. Então você vai ser simplesmente uma peça numa grande engrenagem, sem valor como ser humano, entendeu? Essa é uma das consequências mais perigosas de um ensino meramente, unicamente técnico. Entendeu? Então, muito obrigado, então, Padre Antônio, por essa palestra fantástica e também pelas respostas tão completas, profundas, apesar do pouco tempo, né? Então, muito obrigado mesmo por toda a colaboração. Esperamos vê-lo novamente em nossa universidade, outros eventos, que realmente é um ganho para todos nós, uma riqueza muito grande para todos nós ouvir a sua reflexão, a sua apresentação. Então, agradecemos então a todos os alunos, a todos os que participaram conosco, os professores também que estão presentes, professor Sérgio, não sei se tem mais algum aqui, bem-vindo a todos, agradecemos a presença. Hoje à noite, então, continuamos com a semana do CTH, com o lançamento do livro de alunos egressos do programa de pós-graduação em educação da universidade, a partir do grupo de estudo e pesquisa sobre currículos nas escolas públicas. O livro, então, organizado pela professora Citia Chung, nossa coordenadora do curso de Pedagogia. Então, ela vai estar hoje à noite apresentando esse livro com os alunos a partir das 19 horas. Amanhã, então, quarta-feira, todos aqui da parte da manhã estamos chamados a participar novamente do nosso evento, a partir das 9 horas, com a palestra Da Sabedoria de Salomão à Filosofia de Platão, o conceito de educação na Antiguidade, que será dada pelo padre André Luiz Rodrigues da Silva, do Rio de Janeiro, doutor em patrística, em Roma, em teologia patrística. Então, todos convidados, então, a participarmos amanhã aqui novamente, nesse horário, às 9h15. Todos também os que vão assistir depois essa palestra, né, estão assistindo pelo YouTube também, agradecemos a presença e pedimos também que continue acompanhando a nossa semana do CTH. Então, realmente agradecendo a todos e damos aqui, então, por concluída a nossa sessão dessa manhã da nossa semana do CTH. Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus.